quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis. Nós vamos ler no capítulo 16, e nós vamos ler dos versículos de 1 a 6. Eu quero fazer essa leitura inicialmente. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então, Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele coabitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Esse texto que nós temos aqui diante de nós, ele é muito importante porque ele toca em pontos da nossa vida que fazem parte do nosso cotidiano. Não apenas dos momentos especiais, mas do nosso cotidiano. Foi um momento especial aqui para essa bendita família de Abrão e Sarai, mas o problema que está descrito aqui nesse texto pode ser visto no dia a dia das nossas vidas pessoais e familiares. Qualquer pessoa que ler a Bíblia vai ter uma mensagem muito direta, porque a Bíblia é um livro muito honesto. E quando a Bíblia conta uma história, ela conta a história verdadeira, sem subterfúgios, sem máscaras, mas ela narra os acontecimentos. Então, nós que estamos mais habituados à leitura da Bíblia, às vezes não percebemos tanto isso. Mas sempre que eu converso com pessoas que estão começando a ler a Bíblia, em geral, essas pessoas destacam para mim como a Bíblia é um livro honesto, que conta tudo o que precisa ser, de fato, revelado. Aqui nós temos um momento na vida desse casal que Deus escolheu para, através deles, abençoar todas as famílias da terra. Deus podia ter escolhido qualquer outro casal, mas escolheu este, Abrão e Sarai. Eles ainda não tiveram seus nomes alterados. Por enquanto, eles ainda mantêm os seus nomes originais. E qual é o contexto aqui, aonde esse texto se insere? Passaram-se 10 anos desde que Deus chamou esse casal para sair da terra deles, a terra onde eles nasceram, onde eles se desenvolveram, onde eles prosperaram. Então, Deus disse para eles deixarem aquela terra, a terra que era deles, tanto
tanto as propriedades que eles tinham lá, quanto também internamente. E eles tinham agora que se orientar por uma bússola nova. Deus deu a eles uma bússola nova, uma orientação nova. Porque agora o referencial deles não era mais aquilo que eles conheciam e possuíam, mas era o que Deus diz. Então, a mudança na vida desse casal foi uma mudança enorme, extraordinária. Passaram-se, então, 10 anos, desde que eles ouviram e atenderam a vocação que Deus lhes fez. E esse tempo passou e a criança que Deus prometeu a eles não nasceu. Então, eles começaram a perder a paciência. Nós vamos colocar assim. Começaram também a duvidar. E, consequentemente, eles trouxeram para as mãos deles o controle da vida deles. Afinal de contas, o tempo tinha passado, 10 anos não é pouco tempo. E aquelas promessas que Deus fez, eles estavam começando a pensar que não estava valendo. Então, eles resolveram assumir nas próprias mãos o controle da história deles. E fizeram esse plano. E nós podemos compreender isso. Humanamente falando, eu compreendo muito esse casal, Abraão e Sara, nesse momento. Eu creio que você também se simpatiza com eles. Porque, à medida que o tempo passa e as coisas não acontecem como nós temos expectativa, a nossa tendência é resolver, tentar resolver da melhor maneira, do nosso jeito. Foi isso que eles começaram a fazer aqui. A angústia de estarem numa terra onde eles se consideravam peregrinos e estranhos. Aliás, o próprio Abraão falou isso: eu sou peregrino e estranho aqui. E a situação, então, desse casal é uma situação com a qual eu creio que todos nós, de certa forma, nos encontramos nessa situação. Porque nós vivemos no mundo e muitas vezes nos sentimos estranhos nesse mundo. Porque temos que tomar decisões que são muitas vezes incompreendidas diante das circunstâncias e das pessoas que nos cercam. Então, a situação deles era uma situação, de fato, que os incomodava muito. E como é que eles fizeram, então, tomaram essa decisão? O que nós encontramos aqui, em primeiro lugar, está descrito: disse Sarai a Abrão: o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Veja a percepção dela colocada aqui nessa frase. Ela está responsabilizando Deus por não ter filhos. Quando Deus vocacionou esse casal, já era um fato consumado que eles não podiam ter filhos, porque quando nós vemos lá em Gênesis 12, nós vemos que Sarai era estéril. Então, o tempo passou e agora ela entende que ela deve responsabilizar alguém pela infelicidade dela. E por isso, então, ela coloca: o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. E será que há, de fato, uma promessa da parte de Deus? Porque Deus havia falado a Abrão. E Abrão teria passado a Sarai
o recado de Deus, a promessa de Deus, de que nasceria deles um filho. Então, agora, ela não apenas questiona Deus, mas ela também questiona o seu próprio marido sobre aquela promessa de ter um filho. Como é que pode um Deus todo-poderoso, maior do que as divindades lá da Babilônia, de onde eles saíram, demorar tanto a cumprir uma promessa? Então, essas e certamente outras ideias e outros pensamentos estavam na mente e na alma de Sarai. E eu me simpatizo muito com Sarai. Eu não a julgo. Pelo contrário, eu entendo que a crise emocional, que a situação que ela vivia era uma situação, de fato, muito angustiante. Então, eu creio que nós podemos nos simpatizar com ela. Eu me simpatizo com ela. A atitude dela, então, demonstra que ela quer por fim a frustração dela. Então, ela quer controlar e quer dar um rumo novo àquilo. Então, ela quer tirar das mãos de Deus a orientação da sua vida e quer tomar nas suas próprias mãos o controle da sua vida. E quando nós, seres humanos, fazemos isso, em pouco tempo nós vamos perceber que as nossas mãos são pequenas e fracas. Quando nós tentamos fazer o trabalho de Deus, nós vamos perceber que nós somos muito fracos e pequenos para fazer o trabalho que só compete a Deus. Então, ao invés de continuar esperando, nós assumimos o controle, ou pensamos, ou desejamos assumir esse controle, como Sarai fez. Por isso é comum nós vermos em muitas famílias membros da família que são controladores. Muitas vezes é o marido, muitas vezes é a esposa, às vezes os pais querem controlar as vidas dos seus filhos quando deveria deixá-los navegar. Muitas vezes os filhos querem controlar as vidas dos pais. Enfim, o desejo de controlar é um desejo que é nosso. E à medida que a gente se esforça para controlar não só a nossa vida, mas a vida dos outros, a gente vai se frustrando. A gente vai percebendo que a gente não é todo poderoso, a gente é muito limitado. E por causa disso, muitos relacionamentos conjugais, muitos relacionamentos familiares como um todo, começam a ruir, a se desfazer, por causa, muitas vezes, desse desejo, dessa atitude controladora. E muitas vezes isso está enraizado na nossa frustração. A frustração de as coisas acontecerem de uma maneira que nós não queremos e que não gostamos. Bom, então a Sarai coloca essa situação para o seu marido. E qual é a reação do seu marido? O texto é muito curto, diz que ele anuiu, concordou. E é muito rápido. Abrão, ao concordar tão rapidamente, demonstra que os sentimentos da sua esposa eram também os sentimentos dele.
a frustração, a angústia, a dúvida. Ele também trazia com ele tudo, porque ele concordou muito rápido. O plano deles, para o contexto no qual eles viviam, de Abrão ter um filho com Agar, que era escrava, era uma egípcia, ela era uma serva na casa deles. Aquele plano era um plano que, no mundo deles, era um plano aceitável. Quando nós estudamos o mundo daquele tempo, isso era até comum acontecer. Porque o filho que iria nascer seria, de fato, filho da esposa do dono da casa ou do dono da escrava, do dono, como Abraão era um senhor e proprietário de todas as pessoas e bens que eles possuíam. Então, legalmente, era possível, era certo. Mas, emocionalmente, era fraco. Era um plano ruim, no que diz respeito à inteligência emocional. As considerações de como isso poderia afetar a vida daquele casal e daquela família não foram feitas com o tempo necessário. Então, o que aconteceu? Eles levaram adiante o plano deles de controle, de resolução, considerando que Deus não estava tão mais interessado neles assim. E aí surgem os problemas naturais desse tipo de atitude que eles tiveram. Agar era também um ser humano e começou a desprezar Sarai, a humilhá-la. É isso que o texto nos fala. E nessa hora, então, Sarai começou a perceber que ela não tinha pensado bem e que ela, então, agora estava com um problema maior do que o problema que ela queria resolver. E por causa disso, então, ela procura novamente o seu marido, Abrão, e faz a ele uma reclamação. Você tem que tomar uma atitude agora. Eu estou sendo desprezado e humilhada. E qual é a atitude de Abrão? Tão rápida quanto a primeira, quanto a anterior. Ela é tua serva, você faze com ela o que você desejar. Novamente, Abrão tenta tirar o corpo dele fora, tirar a sua pessoa desse problema. Então, quando nós não assumimos um problema, não reconhecemos um problema, quando queremos evitá-lo, como Abrão tenta evitar esse problema dessa maneira, o problema só vai crescer. E mais prejuízo vai ser trazido para a família. E ele não assume a sua responsabilidade de corrigir aquela situação. Então, esse texto é um texto muito importante para a nossa vida todos os dias. Porque ele fala aqui sobre questões que estão conosco sempre. As nossas frustrações, as nossas carências, as nossas necessidades e a nossa falta de consideração sobre aquilo que deve ser feito. E, acima de tudo, sobre querer tomar atitudes sem considerar a vontade de Deus, ou ignorando a vontade de Deus.
Bom, o que nós podemos, assim, trazer para nós, para o nosso dia de hoje, ainda mais sobre essa história? E agora eu quero compartilhar com vocês algumas aplicações que eu creio que são possíveis e próprias que nós devemos ter aqui desse texto. O que acontece conosco quando Deus e a sua palavra, a sua promessa são deixados de lado? Como é que nós tomamos as nossas decisões quando nós tentamos trazer para as nossas mãos o controle das coisas, sem considerar a palavra de Deus, a vontade de Deus? Nós damos vazão às nossas frustrações, à nossa angústia, às nossas carências pessoais, e as nossas decisões são contaminadas por isso tudo. São prejudicadas. Então, isso é algo que a gente precisa tirar aqui de proveito para a nossa vida, dessa história. Ainda que a gente tenha motivos, muitas vezes, que a gente considera corretos, certos e justos, é melhor a gente consultar a Deus e consultar a palavra de Deus antes de tomar decisões que, a nossos olhos, parecem ser as corretas e na hora certa. Isso é importante. E essa história nos ajuda nisso. Especialmente o papel aqui do homem, o papel de Abrão. Quando ele ouviu a proposta da sua esposa, ele não pediu um tempo para pensar, para avaliar, para considerar. Ele anuiu rapidamente. E isso é muito importante, especialmente para nós homens, considerarmos isso. Porque quando nós, para satisfazer o desejo, às vezes, das esposas, dos nossos cônjuges, atendemos imediatamente um pedido, sem a devida consideração, nós podemos criar mais problema. Eu tenho tratado de vários casais e conversado, e eu percebo que esse é um problema muito comum. Às vezes o homem quer atender a sua esposa e ela tem uma reclamação, tem um pedido, mas para evitar conflitos maiores, ele atende sem a devida consideração. E às vezes isso aumenta e não diminui a dificuldade do casal. Então, Abraão é muito rápido na sua decisão e, por causa disso, ele complicou ainda mais a situação. E ele deveria depois, quando a sua esposa chegou a ele deveria ter assumido o ônus. Mas o que ele fez? Ele voltou a ela, para cima dela, o problema. E o que ela fez? Sarai humilhou Agar, porque ela já não estava mais agindo racionalmente, era pura emoção. Ela colocou Agar numa situação difícil, e agora Agar, que também era uma pessoa peculiar, difícil até, o texto deixa claro, mas Abrão deveria ter assumido o ônus de resolver a situação, e ele não o fez. Então, nós somos exortados aqui, especialmente os homens, a assumirmos a responsabilidade de cuidar da esposa, de cuidar do lar, sem deixar
para lá coisas que precisam ser trabalhadas, sem deixar para outra hora, mas fazer o que precisa ser feito. A Bíblia é muito clara quando a Bíblia coloca sobre cada um de nós, sobre cada pessoa, a responsabilidade da sua vida na presença de Deus. Cada um de nós é responsável por si diante de Deus. E nós não podemos transferir para os outros o que é nossa responsabilidade pessoal. Porque isso nunca acaba bem, nunca. Uma outra aplicação que nós temos aqui do nosso texto está na área da comunicação. A comunicação deles, desse casal, Abrão e Sarai, foi uma comunicação conduzida pelas frustrações, pelas angústias, pelas emoções turbadas, prejudicadas. E isso também deve nos levar a pensar como é que está a nossa comunicação. Porque se nós conseguimos estabelecer uma boa comunicação doméstica, boa parte, talvez a maioria absoluta dos problemas que nós temos, em todas as áreas, são resolvidos com muita facilidade. Mas para isso acontecer, é preciso querer que isso aconteça, desejar que isso aconteça. É preciso trabalhar para que isso aconteça. E é preciso criar um ambiente favorável à comunicação. Então, isso é um papel de cada pessoa, que é parte da família. A esposa tem a sua parte, o marido tem a sua parte, e os pais com os filhos têm a sua parte também. Criar um ambiente favorável a uma boa comunicação. Que nós percebemos aqui no texto que não teve. E está registrado isso aqui, esse exemplo tão triste, justamente para nós aprendermos com o erro deles, para não precisarmos nós errar assim. Por isso a Bíblia é esse livro maravilhoso. Nos ajuda, através dos erros escritos aqui, a achar um caminho menos tumultuado, menos prejudicado. Eu quero agora concluir com vocês falando sobre a teologia das mãos do Senhor. No começo eu disse que Sarai e Abrão tentaram tomar nas mãos deles a situação, a condução desse problema que eles sentiam. 10 anos se passaram. Ou seja, eles queriam tirar das mãos de Deus e assumir para as mãos deles. E quando nós lemos na Bíblia, agora eu quero convidar você a ouvir alguns textos da Bíblia que falam sobre as mãos de Deus, a mão do Senhor, a teologia da mão do Senhor. E nós vemos, em primeiro lugar, no livro de Crônicas, isto: riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão, Senhor, há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. 1 Crônicas 29, 12. Um outro texto agora, em Esdras 8, 22. A boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles. Isaías 59, 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar.
Isaías 64:8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e Tu o nosso oleiro. E todos nós, obra das Tuas mãos. Jeremias 18:6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Todos esses versículos que eu estou lendo aqui para vocês, deixo que é nas mãos de Deus que há segurança e direção. E eu quero citar um último versículo para mostrar a vocês como as mãos de Deus são poderosas. Então, Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Por que que nós queremos tirar o controle da nossa vida das mãos de Deus e colocar esse controle nas nossas frágeis e fracas mãos? Que Deus abençoe cada família dessa igreja e que cada pessoa e cada família coloque nas mãos de Deus suas vidas, seus lares. Eu creio que essa é a verdade que nós podemos tirar aqui desse texto, que nos ajuda muito a seguir adiante, seguros e abençoados por Deus. Deus os guarde, meus irmãos, nas suas mãos.